Um ponto importante a tocar é a responsabilidade do menor. O menor não tem responsabilidade, então, se ele tem capacidade apenas de direito, não tem capacidade de fato, quer dizer que ele não tem responsabilidade pela prática dos seus atos? Pois é, ele tem sim. O artigo 928 do Código Civil é taxativo ao dizer que o incapaz responde pelos prejuízos que causar, se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de o fazer ou não dispuserem de meios suficientes. Veja, o incapaz ele responderá sim, o incapaz ele responderá. Se ele quebra a vidraça do vizinho, se ele dá uma pedrada no carro de alguém, ele irá responder? Claro que irá responder. No entanto, ele só responderá se aqueles que por ele responsáveis não tiverem como ressarcir. Então, o garoto que acaba fazendo uma travessura, arrebenta a vidraça do vizinho, os seus pais ou o seu tutor deverá ressarcir o vizinho. Porém, se os seus pais ou o tutor não têm condições para ressarcir, aí sim invade-se a esfera patrimonial deste incapaz para que ali possa ter a justa reparação desse vizinho. Um artigo bacana da gente lembrar também é o artigo 180 do Código Civil. O menor entre 16 e 18 anos não pode, para eximir-se de uma obrigação, invocar a sua idade, se dolosamente a ocultou quando inquirido pela outra parte, ou se no ato de obrigar-se declarou-se maior. Desta forma, fica evidente que entre 16 e 18 anos o sujeito está ali com a sua capacidade já às portas, a sua capacidade civil plena às portas. Por isso, ele responderá sim por aqueles prejuízos se ele omitiu, se ele ocultou a sua real idade no momento em que fez contratações com outras pessoas. Desta forma, por expressa disposição legal, o sujeito com 17 anos que toma um dinheiro emprestado com alguém e no momento da contratação desse empréstimo ele diz: não, eu sou maior, eu tenho 20 anos, eu tenho 21, quer dizer, ele oculta, ou ele omite, ou ele dolosamente, ou seja, engana a outra parte para receber o dinheiro. E na data do vencimento desse empréstimo, quando ele vai ser cobrado, quando chega o credor para fazer a cobrança, ele diz: não, você me emprestou dinheiro, mas eu não tenho 20 anos, eu te enganei, eu tenho 16 anos, eu tenho 17 anos, vai cobrar o meu assistente. Neste caso, o ordenamento jurídico, por expressa disposição do artigo 180, autoriza que o credor faça a cobrança direta ao menor, a fim de que seja ressarcido. No mesmo contexto, temos o artigo 105 do Código Civil. A incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio, nem aproveita aos cointeressados capazes, salvo se, neste caso, for indivisível o objeto do direito ou da obrigação comum. Eu quero que vocês se atenham até a primeira vírgula. Olha o que diz: a incapacidade relativa de uma das partes não pode ser invocada pela outra em benefício próprio. Percebam, a mesma ideia está no artigo 180 e no artigo 105 do Código Civil. Então, para nós fecharmos a compreensão acerca da capacidade civil, todos possuem capacidade de direito, mas nem todos possuem capacidade de fato. A capacidade de direito mais a capacidade de fato, nós teremos a capacidade civil plena. A capacidade civil plena, você deve estar se perguntando, a partir de quando nós temos então, professor? A partir da maioridade, com 18 anos, conforme dispõe o artigo 5º do Código Civil. Se o sujeito tem 18 anos, pronto, ele tem capacidade civil plena, ele pode exercer os atos da vida civil sozinho, de modo pessoal. Ele compra, ele vende, ele doa, ele empresta, ele faz absolutamente tudo o que ele quiser. Por quê? Porque ele é maior, ele é plenamente capaz. Mas no artigo 3º nós temos os absolutamente incapazes. Quem são eles? Os menores de 16 anos. Eles não possuem capacidade civil plena, porque falta a eles capacidade de fato. Eles não podem exercer os atos da vida civil sozinhos. Eles não podem exercer os atos da vida civil pessoalmente. Não podem comprar, não podem vender, não podem doar, não podem transferir direitos a quem quer que seja. Para tanto, se eles quiserem, eles precisarão se valer de um representante, que neste compasso serão os pais ou o tutor. E neste meio termo, entre o artigo 5º e o artigo 3º, vale dizer, entre os maiores com 18 anos completos e os menores, os absolutamente incapazes, menores de 16 anos, temos ali o rol dos relativamente incapazes. Estes deverão ser representados pelos pais, pelo tutor ou curador. Aqui é importante salientar que eles serão assistidos, eles não serão representados, eles serão assistidos.
Veja, pessoal, qual é a diferença crucial entre ser representado e ser assistido? Ora, aqui nós vamos aprofundar um pouquinho. Por quê? Uma vez faltando a representação, o ato praticado pelo menor, ele é nulo, ele nunca virá a existir para o direito. Portanto, não tem como o menor com 15 anos completos vir a comprar uma motocicleta, uma casa e este negócio ser validado em hipótese alguma, porque ele é absolutamente incapaz, ele precisa ser representado. Porém, o artigo 4º do Código Civil, ele traz os relativamente incapazes, e estes poderão sim fazer negócios, eles poderão sim transferir direitos, mas devem se valer da assistência. Mas e se o menor entre 16 e 18 anos, ele celebra um negócio, no entanto ele não está assistido? Ora, é nulo como no caso dos absolutamente incapazes? Não. Por quê? Porque no caso dos relativamente incapazes, a assistência poderá ser suprida, o negócio poderá ser suprido posteriormente. Então o sujeito ele pode praticar um ato agora e posteriormente vir o seu pai ou seu tutor, o curador, e ali prestar a sua ciência e ali suprir esta assistência para a celebração do negócio. Perceba então que de um lado os atos sequer existirão, pois estarão fulminados de nulidade, enquanto que no outro lado nós teremos a possibilidade desses negócios serem supridos pela assistência em um momento posterior. Mas você deve estar se perguntando, mas e as pessoas com deficiência? Eu não concordei muito com aquilo que o senhor disse no começo. Pois é, as pessoas com deficiência elas são plenamente capazes. Outrora, as pessoas com deficiência elas deveriam ser interditadas, dar a ela um curador, e o curador iria assisti-la nos atos da vida civil. No entanto, hoje a pessoa com deficiência ela é plenamente capaz, nos termos dos artigos que nós fizemos, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Atualmente, a curatela, que é justamente a interdição de uma pessoa e dando a ela um curador, nós chamamos esse processo de curatela. A curatela, atualmente, ela é uma medida excepcional, uma medida extrema, em que, em alguns casos, ela deve ser manuseada pelo juiz. O artigo 84, nos parágrafos 1º e 3º, são de suma relevância para a melhor compreensão disso aqui. Vamos à leitura. Parágrafo 1º diz: quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela conforme a lei. Perceba, quando necessário, grife essa palavrinha, quando necessário. Parágrafo 3º. Constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Grife também isso, medida protetiva extraordinária. E também grife, e durará o menor tempo possível. Então veja que a pessoa com deficiência, o primeiro passo não é a sua interdição, porque a interdição é uma medida excepcionalíssima e terá um prazo de validade, e nós teremos que consignar na curatela, no processo, para quais atos essa pessoa não está apta à prática, à realização na vida civil. No processo de interdição, segundo o que reza o artigo 747 do CPC, esta pessoa que passará pelo processo de interdição, ela deverá ser examinada, nós deveremos ter o exame pericial junto ao juízo, deverá ser interrogada, haverá também a oitiva do Ministério Público para que, ao fim, o juiz possa decretar ou não a interdição da pessoa. Uma vez interditada, a pessoa, a partir daquele momento, ela passará a exercer os atos da vida civil conjuntamente com o curador. Perceba que os atos praticados após a curatela deverão ser assistidos pelo curador. Necessariamente deverá ter um curador. Assim sendo, uma vez interditado, a pessoa só poderá praticar os atos da vida civil assistido pelo curador. Porém, e se a pessoa praticar os atos e está interditada, mas não está na companhia da assistência do seu curador?
Pois é, estes atos poderão ser anulados. Esses atos poderão ser anulados. Então, se o sujeito compra, o sujeito vende, o sujeito transaciona direitos e ele está interditado e todos estes atos foram praticados sem a assistência do seu curador. Ora, neste caso, estes atos poderão ser plenamente anulados pelo judiciário. E os atos praticados antes da interdição? Aí já é um pouquinho mais complicado. Porque pode ser que o sujeito ele tenha praticado alguns atos, mas ele já não estava em sã consciência, ele já estava com o seu discernimento bem reduzido. Como ficam estes atos? Ora, estes atos poderão também ser anulados. No entanto, só poderão ser anulados através de uma ação própria, aonde deverá o curador levar ao conhecimento do juiz com provas contundentes de que, ao tempo da realização daqueles atos, ele já não estava com o seu discernimento completo. Ele já não tinha aptidão para estar praticando, realizando aqueles atos. Aí, então, estes atos poderão ser anulados pelo juiz. Percebam aqui que os atos praticados antes da sua interdição, portanto, eles dependem de conteúdo probatório robusto que autorize o juiz a decretar aquela interdição e ainda decretar a invalidade daqueles atos. Aqui vale socorrer da legislação do direito comparado, do Código Civil francês, que tem um dispositivo apropriado para esta situação, o que não acontece no Código Civil brasileiro. Então vamos lá dar uma olhadinha no que diz o Código francês. O artigo 503 do Código Civil francês diz assim, olha, os atos anteriores à interdição poderão ser anulados se a causa da interdição existia notoriamente à época em que tais fatos foram praticados. Desta forma, nós podemos trazer aqui por ordenamento pátrio a ideia do artigo 503 do Código Civil francês. Por quê? Porque mesmo não sendo interditado o sujeito, se ele pratica atos e estes atos, compra e venda de doação, no momento da prática destes atos, previamente existia a causa da interdição, poderá sim ser invocada a nulidade daqueles atos, pois no momento em que os atos foram praticados, o sujeito ele não tinha condições de os praticar sozinho, sem a assistência de um curador.